Desde a pandemia, alguns sinais da economia americana não mostravam tanta força quanto mostram agora. E quando eu olho para esse conjunto de dados mais recente da economia americana, fica claro que nós estamos diante de uma combinação bem específica de fatores. O ponto central dessa análise é entender como o crescimento econômico robusto, ganhos expressivos de produtividade e espaço adicional para cortes de juros se conectam e por que essa combinação importa tanto para o mercado de ações nesse momento do ciclo. Meu objetivo aqui é analisar os dados conectando os indicadores mais relevantes para entender o pano de fundo macro que está sustentando o mercado. Você precisa entender não apenas o dado isolado, mas a dinâmica que se forma quando esses indicadores caminham na mesma direção. Começando pelo crescimento econômico. A economia americana está claramente quente, voando. As estimativas mais recentes do modelo GDP Now do Federal Reserve de Atlanta mostram uma revisão significativa do crescimento do PIB. A projeção anterior indicava uma expansão de 2,7% no quarto trimestre, mas o número mais recente aponta para um crescimento robusto de 5,4%. Essa variação é relevante não apenas pelo nível absoluto, mas pela velocidade da revisão, especialmente em um contexto em que o mercado ainda discute a trajetória futura das taxas de juros, por exemplo. Em paralelo a esse crescimento forte, o mercado de trabalho ainda mostra sinais de desaceleração, que são importantes do ponto de vista da política monetária. A criação de empregos foi de 50 mil vagas, abaixo das 70 mil esperadas. E esse número veio acompanhado de revisões negativas relevantes nos meses anteriores, com menos 68 mil vagas em outubro e menos 8 mil em novembro. Houve, é verdade, uma redução na taxa de desemprego, mas quando analisamos o conjunto dos dados, isso não parece suficiente para impedir novos cortes de juros por parte do Federal Reserve. O investidor, portanto, se depara com um cenário particularmente interessante. O PIB cresce de forma robusta, enquanto o mercado de trabalho segue demandando estímulos adicionais. Historicamente, essa combinação cria um ambiente extremamente favorável para ativos de risco. Não é por acaso que nos últimos 12 meses, investidores estrangeiros alocaram mais de 700 bilhões de dólares em ações americanas. É simplesmente o maior volume da história. Esse dado por si só mostra um elevado grau de confiança no mercado americano. Agora, o ponto que mais chamou a minha atenção ao preparar essa análise para você foi o comportamento da produtividade americana. Isso porque no terceiro trimestre a produtividade subiu 4,3%. Esse é o maior crescimento em 6 anos, desde a pandemia, e ficou muito acima das expectativas do mercado. Esse dado é particularmente relevante porque produtividade é um dos vetores mais poderosos de crescimento sustentável, permitindo expansão do PIB sem pressão proporcional sobre a inflação. Quando eu conecto esse dado com o crescimento econômico e com as perspectivas de cortes adicionais de juros, o cenário fica ainda mais claro. Nós estamos diante de uma economia que cresce, produz mais por unidade de trabalho e ainda pode receber estímulos monetários adicionais. Essa combinação sustenta uma leitura muito otimista para o mercado de ações americano de forma estrutural, e logicamente para os ETFs IVV, VOL, SPY, entre outros que replicam o desempenho do S&P 500. Essa leitura é reforçada por uma pesquisa conduzida pelo Financial Times com 183 economistas da China, Europa, Reino Unido e Estados Unidos. 75% desses economistas acreditam que os Estados Unidos irão ampliar sua liderança em produtividade, impulsionados por inteligência artificial, um mercado de capitais desenvolvidos e custos de energia relativamente baixos. Além disso, 31% acreditam que os Estados Unidos ampliarão sua produtividade de forma significativa, enquanto outros 48% acreditam que o país ampliará seu domínio econômico global. Esses percentuais ajudam a entender por que o consenso estrutural sobre a economia americana permanece construtivo. Bem, após esse monte de insights positivos, a gente precisa analisar também o outro lado da moeda. Afinal, toda tese precisa ser analisada também pelos seus riscos. Durante a minha pesquisa, um dado específico chamou a minha atenção. O índice de incerteza de política econômica nos Estados Unidos está em níveis extremamente elevados, enquanto o VIX permanece em patamares relativamente baixos. Historicamente, esses dois indicadores são fortemente correlacionados, o que levanta uma questão importante. Qual deles irá se ajustar? O risco relevante para essa leitura construtiva que eu passei para você, especialmente no curto prazo, é um ajuste do VIX para cima. Esse cenário é inclusive consistente quando analisamos a sazonalidade, a volatilidade no S&P 500. Historicamente, o primeiro trimestre do ano é o período mais volátil para o mercado acionário, o que aumenta a probabilidade de movimentos mais bruscos de preço. Além disso, existem eventos concretos no radar capazes de desencadear esse aumento de volatilidade. Do ponto de vista doméstico, a Suprema Corte Americana analisará em breve a validade das tarifas, um tema sensível para o mercado. Vale lembrar que o maior evento de volatilidade de 2025 foi justamente o anúncio das tarifas. Adicionalmente, o mercado acompanha com atenção o processo de sucessão na presidência do Federal Reserve
com a eventual substituição do Jerome Powell. Inclusive, esse assunto tomou maior repercussão com a denúncia aí do Dodge pelo Powell aí que está sendo tratado no momento. Ambos os eventos têm potencial para elevar a volatilidade e provocar correções nos preços das ações. Outro dado que merece reflexão vem de Omaha. A companhia de um dos maiores investidores de todos os tempos vem sendo uma vendedora líquida de ações por 12 trimestres consecutivos. Ao mesmo tempo, o investidor de varejo nunca esteve tão confiante em ações. Esse desalinhamento entre o comportamento institucional e o varejo é um ponto que merece um monitoramento cuidadoso aí se você possui esses ETFs que eu comentei. Ainda assim, quando eu observo o conjunto dos dados de forma fria e objetiva, a economia americana segue apresentando fundamentos sólidos. Quando muitos investidores se concentram em riscos geopolíticos, trajetória da dívida, inflação ou tarifas, o mercado continua subindo, sustentado por crescimento, produtividade e política monetária. Essa combinação sustenta uma relação risco-retorno que permanece atrativa sob a ótica dos dados, na minha opinião. Eu sou o Sérgio Cachoeira, consultor CVM e analista CNPI. Se você quer entender como esse tipo de análise macro, estrutural, baseado em dados, se traduz em decisões práticas dentro de uma carteira de investimentos, basta clicar no link da descrição desse vídeo para conhecer a consultoria de investimentos. Se você gostou, convido você a curtir o vídeo, a se inscrever no canal, a tocar no sininho para ser notificado de próximos vídeos e me acompanhar aí no nosso próximo conteúdo a respeito de ETFs. Um forte abraço e bons investimentos!